Olá, galera! Que bom que tá aí de novo, né? Com a gente, mais uma vez, mais um pouquinho. Posso perguntar uma coisinha? Você já se imaginou sem fogão em casa? Como que você iria comer sem fogão em casa? Sem carne? Pensou já como seria? Então não saia daí. Fica aí que já já a gente volta com essa novidade para você. Tá bom? Até já! Galera, atenção uma coisinha só. Há 11 anos vive uma dieta exclusivamente crua de frutas e vegetais. Há 9 anos coordena o Saúde Frugal. Eduardo Coraça, essa linda pessoa que está aqui com a gente hoje, é nutricionista clínico. Eduardo, seja bem-vindo ao nosso programa, tá? Muito grato pelo carinho e muito grato pelo convite. E poder mostrar um pouco mais do meu trabalho, da minha paixão sobre o assunto. Todo mundo ali quer conhecer, você pode ter certeza disso. Eduardo, você fez curso de nutrição clínica na Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro. Fale um pouco sobre esta área e o que ela abrange, a diferença entre nutrição clínica, somente nutrição, explica um pouquinho assim, essas diferenças. Certo. Nutricionista clínico é aquele que atende em consultório o paciente. Geralmente a gente tem outras áreas da nutrição, né? O nutricionista pode trabalhar com uma vasta gama de áreas. Tem um nutricionista que trabalha em Yuan, né, que é geralmente em restaurantes. Tem um nutricionista de saúde pública, que trabalha em hospitais, creches. E tem um nutricionista clínico que trabalha geralmente em consultório atendendo pacientes. É básico, assim, tornando um pouco mais simples, seria mais ou menos isso. Aí minha paixão sempre foi realmente atender, né, auxiliar as pessoas a fazerem essa mudança de dieta, compreenderem mais nutrição. Né? Certo. Você também é formado em letras. Né? Exatamente. Eu era professor de inglês, né? Sempre amei inglês desde pequeno. Aí, na verdade, meu interesse por nutrição começou devido a problemas de saúde e devido ao meu trabalho antigo. Eu tenho uma história bem engraçada, mas é bem inusitada, digamos assim. Eu era um dos melhores do mundo em Counter-Strike. Eu viajava o mundo inteiro competindo. Aí eu comecei a ficar ruim no jogo, comecei a tentar entender por quê, porque isso era meu trabalho mesmo, né? Era como se fosse um atleta, né? Tinha contrato assinado, ganhava dinheiro. Então, eu comecei a ficar ruim e comecei a tentar entender por que eu estava ficando ruim. Aí eu comecei a perceber que eu tinha engordado 35 quilos, tinha começado a fumar, a beber, viver de junk food. Aí foi aí que eu comecei toda uma mudança de estilo de vida. Esse ano você começou a ficar doente? Não só estava bem doente, né, cheio de problemas de saúde, como eu não conseguia mais desempenhar meu trabalho a nível profissional. Ou seja, a gente não imagina, né, que tipo, comer bem para um jogador de um jogo de computador, né, um cyberatleta, como já é chamado. Mas sim, faz muita influência o estilo de vida, porque isso mexe com o sistema neurológico, né, mexe com a coordenação motora. Então, aos 17 anos, quando eu comecei o jogo, eu não era uma pessoa saudável, mas ainda comia um feijão com arroz em casa, uma dieta mais, sabe, um estilo de vida mais normal, né? Praticava atividade física, etc. Aí depois do jogo, eu comecei a fumar, beber, viver de junk food, ser sedentário, né? Passar o dia inteiro na frente do computador. Então, isso acabou afetando muito o meu jogo. E uma criança de 17 anos viajando o mundo inteiro para competir, jogar um joguinho de computador, é o sonho de qualquer garoto, né? Aí eu não queria perder e comecei a tentar entender o que eu estava fazendo para ficar ruim. Aí eu comecei a perceber que nutrição e saúde influenciavam o meu desempenho. Aí eu comecei toda uma mudança de estilo de vida que acabou culminando em viver de comida crua já tem 12 anos.
parou então com lanchinho, hambúrgueres e refrigerante. Da noite pro dia, quando eu entendi que isso estava realmente fazendo muito mal à minha saúde e reduzindo minha capacidade de jogar, foi... E, Eduardo, alguém te incentivou a comer comidas cruas? Então, o maior incentivo, na verdade, foi meus problemas de saúde, né? Desde pequeno eu tinha sempre muitos problemas de saúde e quando chegou nessa época eu já estava diabético para fazer 2 cirurgias. E eu estava indo a muitos médicos e nutricionistas procurando não só uma cura para meus problemas de saúde, como a forma de jogar melhor, porque eu percebi que quando eu comecei a ter muitos problemas de saúde, meu desempenho tinha caído muito. Certo. E a gente teve um técnico sueco que ele entendia que saúde e nutrição eram algo que influenciariam no desempenho, mesmo que num joguinho de computador, né? Então eu comecei a perceber que... Aí eu comecei a tentar voltar a parar de fumar, beber, parar de viver de junk food, voltar a me exercitar. E na hora eu comecei a jogar bem melhor, eu comecei a ter muito mais saúde, me vivenciar um nível de desempenho, sabe? Não ficar mais tão doente. Aí que eu comecei a cair a ficha. Só que eu indo em muitos profissionais da área de saúde, eles geralmente não aparentavam saudáveis. E não fazia muito sentido a alopatia como um todo para mim na época. Porque era sempre aquela coisa, tipo, você chega, sabe, você reclama de um problema de saúde, eles te mandam com uma pílula para casa, você toma uma pílula, você se sente dopado, 5 horas depois, 10 horas depois, o problema não foi embora. O problema continua lá. Você não sente uma diferença em bem-estar, desempenho, etc. Aí na hora você fala, bom, isso não faz sentido, né? Aí eu cansei de procurar a medicina usual e a nutrição usual, porque há 22 anos não funcionava para mim, né? Eu já estava tão doente tão cedo, e comecei a buscar. Foi aí que eu, felizmente, esbarrei com o conceito de veganismo, e no mesmo dia, logo em seguida, eu esbarrei com o conceito de crudivorismo. Quando eu li aquilo, eu falei, bom, faz muito sentido. Plantas, parece, tipo, quem produz os nutrientes são as plantas, né? Então, é ela que consegue puxar os minerais do solo, sintetizar vitaminas, puxar o nitrogênio do ar, puxar, sabe, fazer fotossíntese e construir ali um alimento extremamente nutritivo, né? Então isso fez muito sentido, só que logo em seguida eu vi o conceito de crudivorismo. E um monte de gente falando, reverti câncer, reverti doença cardiovascular, melhorei minha capacidade atlética, eu me sinto 1000 vezes melhor, a vida faz mais sentido. Aí eu, na hora que eu li, eu falei, caramba, eu já tentei de tudo, menos viver de comida crua. Menos comer alimento como sai da horta, né? É a coisa mais lógica possível. Aí na hora eu desci e falei, olha, não cozinha mais pra mim, eu tinha voltado a morar com meus pais, falei, não cozinha mais pra mim que eu não como mais comida cozida. E foi daí que já tem 12 anos. 12 anos, comendo só comida crua. Então você não tem fogão em casa? Sem fogão, sem panela, só... Como eu rodo retiros também, né? Eu tenho 3 geladeiras, e liquidificador, processador, essas coisas que a gente usa para crudivorismo. Mas sem fogão, sem panela e no final das contas sabe, você não precisa se preocupar, né? Porque você vê que a pessoa fica normal, ela não morre de deficiência proteica, a gente levanta peso ainda da mesma forma, entende? Só pensar, 700 mil espécies fazem isso, né? Só o ser humano cozinha. Faz. E a gente chama de comida cozida, né? Como um eufemismo, mas no final das contas é comida queimada. A gente queima nosso alimento, que já vem pronto, né? Entendi. Gente, já já a gente volta, tá? Até daqui a pouquinho.